Marcos 6, 38, diz assim: e ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Senhor Deus, a tua palavra para nós é um alimento tão precioso que não abrimos mão dela em um momento como esse. É o início dessa nova semana e como é bom já começar sendo sustentado, sendo alimentado, sendo ensinado através daquilo que só o Senhor tem poder para fazer penetrar no nosso coração, porque é isso que a palavra do Senhor faz. Ela chega onde outra coisa não tem acesso, não tem poder para chegar. Aqui estão aqueles, meu Pai, que amam ao Senhor. Aqui está um povo guerreiro, um povo, ó Pai, que entrega ao Senhor as primícias de sua nova semana. Nós queremos mais da parte do Senhor e por isso não abrimos mão de momentos como esse. Os ouvidos se abrem, o coração se rende. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Essa história vai ser contada nos 4 evangelhos. Uma história muito conhecida, que virou canção, virou desenho em quadrinho, onde aparece um jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos, né? Em relação à música, quem não vai lembrar aqui da música do 4x1, né? 5 pães e 2 peixinhos, na voz do nosso irmão Marcos Salles. Então é uma história que se tornou muito conhecida. As pessoas gostam de meditar, inclusive nela. Eu já preguei com base nesse texto aqui inúmeras vezes, não só aqui, mas em alguns outros lugares. De acordo com o texto, Jesus sobe para um monte e a multidão vai estar onde Jesus está. Só que não era um povo qualquer. Quando a gente analisa e junta as informações que todos os escritores vão nos trazer, a gente percebe que as pessoas começaram a levar os seus enfermos até o local, que é esse, onde Jesus está. E Jesus curou a todos. Eu gosto disso, porque não importava a motivação que fez o enfermo chegar ali. Jesus curou. Se ele foi ali só para ser curado, Jesus curou. Eu acho isso interessante, porque nos dias de hoje, uma fala de pessoas que são tomados pela religiosidade é a seguinte: só vai na igreja porque precisa. Ainda bem que vem na igreja quando precisa. Pior se fosse para outro lugar. E agora, se o dono da casa recebe as pessoas e ainda faz na vida delas, quem somos nós para questionar alguma coisa? O que importa não é o que fez a pessoa chegar. O que importa é que depois que chega já não consegue mais sair. E foi o que aconteceu ali também. Então todos os enfermos que estavam chegando, a Bíblia narra, Jesus curou a todos. E eram enfermidades diferentes. Isso aqui revela um poder que Jesus tem. Qual? Jesus é especialista em tudo. Problema no casamento, Jesus tem solução. Problema na saúde, Jesus tem a solução. Independente da enfermidade, Jesus tem a solução. Enfermidade emocional, Jesus tem cura. Tudo, para tudo, Jesus tem solução. E aquelas pessoas estavam percebendo isso naquele tempo. Então, todos que estão com alguma causa, alguma demanda, algum tipo de necessidade, sobem o lugar e vão estar onde Jesus está. Só que quando eles foram para lá, eles não tinham noção de que eles iam querer ficar. É só a gente analisar como está o texto, e fica muito claro para nós, que aqueles que foram lá, eles foram com a intenção de chegar,
receber o que Jesus estava fazendo e logo na sequência ir embora. E por que eu digo isso? Porque eles não levaram nada para comer. Se eles não levaram nada para comer, então eles estão com a intenção de chegar, ter o seu problema resolvido, depois dar as costas e voltar para casa, para o trabalho, para a vida cotidiana, a fazer qualquer outra coisa, até mesmo a não fazer mais nada. Eles não se preparam para permanecer. E aí, de acordo com o texto, Jesus vai ficar nessa conferência profética, entre aspas, durante 3 dias. 3 dias. 3 dias, pregando, ensinando, curando, transformando, 3 dias. Só que ele já estava curando os enfermos desde o primeiro dia. Chegava enfermo, era curado. Chegava mal, ficava bem. Agora imagina o seguinte: o cidadão chegou paralítico. Imagina o Zé. O Zé chegou paralítico. Aí colocam o Zé diante de Jesus. De acordo com o texto, Jesus curou a todos. Então imagina Jesus curando o Zé. O Zé então já está curado, agora ele anda, ele pode ir embora. Só que quem disse que o Zé quer ir embora mais? Ele fica. E se ele já recebeu a cura, por que ele fica? Ele fica por conta daquilo que Jesus está pregando. A enfermidade fez ele chegar, mas a palavra fez ele ficar. Não importa quem entra nessa igreja, o que importa é a palavra entrar e fazer essa pessoa ficar. Não importa porque que chegou, só foi no culto porque quer a vitória. Deixa, porque a casa não é tua, deixa entrar quem quiser. A casa é de Deus e ele não botou para fora. Mas fulano tem uma vida errada e está indo na igreja. Deixa vir para a igreja. É melhor ter uma vida errada e vir para a igreja do que a vida errada e ir para a feitiçaria, ou não é? Que aqui na igreja a palavra uma hora vai entrar. Vai entrar. Não entrou na gente? Não entrou em você, não entrou em mim. Olha o que eu estou fazendo aqui, pregando. Olha você aqui sentado, manhã, domingo, as praias tudo cheias, um calor que parece que tem um maçarico ligado. Olha você no culto dando glória a Deus. Mas por que isso? Porque a palavra entrou, penetrou e você ficou, sim ou não? Então Jesus estava fazendo isso. Jesus não questionava quem estava chegando. A pessoa chegava querendo alguma coisa, ele dizia: toma, você quer ser curado da enfermidade aí? Seja curado. Sai lepra, levanta paralítico, enxerga cego. Pronto. Só que as pessoas ficaram. No primeiro dia, quem sabe alguém ainda tem uma sacolinha com biscoito. Dá para comer. No primeiro dia, saiu, botou um pacotinho de biscoito dentro do bolso. Inclusive ontem, eu recebi uns irmãos da igreja lá em casa. Aí eu olhei para o bolso da irmã, a irmã estava com um pacote de biscoito dentro do bolso. Falei com ela, eu brinquei com ela, que eu tenho liberdade para isso. Falei: minha filha, aqui tem o que comer, né? Você trouxe isso aí, comer da gente não te dá nada? Com um pacotinho de biscoito dentro do bolso. Andou prevenida, né? Eu brinquei com ela. Mas o fato é que, eu creio que para a viagem, para a estrada, quem sabe levaram um pãozinho, alguma coisa, dentro de uma sacolinha. Só que eles não esperavam ficar tanto tempo. Então no primeiro dia, eles ainda têm alguma coisa para comer. No segundo dia, quem tinha bastante agora não tem quase nada. E no terceiro dia, de acordo com a própria Bíblia, eles já não têm mais nada. Mas é interessante, no primeiro dia eles ainda têm, mas eles continuam ali. No segundo dia já não tem tanto, mas permanece ali. No terceiro dia já não tem mais nada, mas quem disse que foram embora? Continuam no mesmo lugar. Só Jesus tem poder para fazer isso, né? O que é? Reunir no mesmo lugar quem tem muito, quem tem pouco e quem não tem nada. Só Jesus para fazer um negócio desse. Porque quem faz isso não é a estrutura da igreja, não. É porque tem igreja que só entra quem é rico, tem igreja que só entra quem não tem nada. Mas aqui na Semeando Amor vem quem chega de carro, quem chega a pé. Eu gosto disso. Eu gosto de ser família Semeando Amor por conta dessas características que tem aqui nesse povo do qual eu pertenço. Então Jesus está pregando, tal. Aí de repente no terceiro dia ele já não tem mais o que comer.
já não tem mais o que comer. Aí vem os discípulos, preocupados, e diz assim: despede a multidão, o lugar é deserto, o dia já é muito adiantado, despede a multidão, para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Olha os discípulos dizendo para Jesus, olha os discípulos querendo ensinar Jesus a ser Jesus, os discípulos querendo ensinar um mestre a ser mestre. Despede eles, porque eles não têm o que comer aqui, para que eles vão pelas aldeias, pelas cidades, e comprem o que comer, porque eles não têm o que comer, como se Jesus não soubesse. Em algum momento Jesus perde o controle de alguma coisa, quem perde somos nós. E eles que já estão perdendo o controle, porque eles estão com medo, eles não estão preocupados com o povo, eles estão com medo do que pode acontecer. Eles estão com medo de um alvoroço, porque são aproximadamente 15 mil pessoas. Como que controla 15 mil pessoas? Eles não estão preocupados com a barriga desse povo, eles estão preocupados com a integridade física deles. Despede eles, para que eles vão por aí e comprem alguma coisa para si, porque aqui não tem o que comer. Aí Jesus olha para eles e diz assim: não vou despedir não, vocês vão dar a eles o que comer, dai-lhes vós de comer. Jesus está dizendo o seguinte, ó: vocês deem a eles o que comer. Aí quando Jesus diz para eles assim, ó, vocês deem a eles o que comer, os discípulos descobrem uma coisa, perguntam o quê? Eles não têm, mas a gente também não tem. Que é fácil apontar o dedo para o outro, dizer que o outro não tem. Só que quando Jesus diz assim, ó, vocês deem a eles o que comer, eles vão ter que olhar agora não para os outros, mas olhar para si e descobrir o quê? A gente mesmo sendo discípulo, também não tem. A gente anda com ele, mas também não tem. A gente está aqui, mas a gente também não tem. Então se eles não estavam preparados para isso, nós também não. Jesus fez com que os discípulos olhassem para eles próprios. Só que é o seguinte, aí os discípulos vão dizer assim: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para dar-lhes de comer? E a gente sabe quem falou isso aqui. Por quê? Porque João, quando fala sobre o mesmo texto, João diz que quem falou isso aqui foi Filipe. E Filipe sempre foi questionador. E Jesus está na região de Betsaida. E a região de Betsaida é a região de Filipe. Então o questionador agora vai ser questionado. Porque questionar é fácil, mas ser questionado é que é difícil. Então Filipe, que sempre questionava, agora ele vai ser questionado. E quando ele é questionado, ele descobre que ele não sabe ou não tem a resposta para aquilo que ele está sendo perguntado. Porque João vai dizer que Jesus chegou diretamente para Filipe e perguntou isso aqui. Foi direto com Filipe, porque Filipe era dali, gostava de questionar. Aí agora eles estão com um problema. O quê? A multidão está com fome, e eles vão avisar a Jesus que a multidão está com fome. E eles vão dizer assim, ó, despede eles. Só que quando eles trazem para Jesus um problema, Jesus está dizendo assim para eles, ó, vocês deem a eles o que comer. Vocês estão me trazendo um problema? Resolva. Vocês vieram me trazer um problema? Tem uma solução para o problema que vocês estão vindo me trazer? Vocês têm a solução? Porque tem gente que é mestre em trazer problema. Tem gente que é perito em contar que está acontecendo um problema. Agora, falar que está acontecendo um problema, qualquer pessoa fala. Os diferentes trazem a solução. Eu estou pregando para um povo que é diferente, não estou? Apóstolo, eu estou com um problema lá em casa. Seja você a solução. Apóstolo, estou com um problema com o meu filho. Dá um jeito. Resolva você o problema. Ah, mas eu não tenho condições. Peça quem tem então. Deem vocês de comer. Aí Jesus fala para eles, ó, deem vocês de comer. Eu fico imaginando agora o semblante deles, a aflição deles. Por quê? Porque eles não têm. E Jesus sabia que eles não tinham. Só que agora Jesus, percebendo que eles não sabem o que fazer para resolver o problema,
Porque eles chegam querendo ensinar Jesus a resolver um problema. Aí agora eles chegam à constatação de que eles não sabem resolver o problema. Quem chegou querendo ensinar, teve que reconhecer que precisava aprender. Aí Jesus pergunta assim: quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Interessante. Interessante por quê? Porque no versículo anterior, quando Jesus diz assim, ó, dai-lhes vós de comer, olha o que está escrito. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão? Então eles estão dizendo o seguinte, ó, 200 dinheiros de pão. Então eles já fazem um cálculo, quantos pães vai dar? 200 dinheiros de pão. Então eles estão dizendo a Jesus que eles não têm 200 dinheiros, nem se tivesse onde comprar pão. Então eles sabem quantos pães precisam. Mas Jesus não perguntou o que não tem. Jesus perguntou o que tem. A Luciana entendeu. Presta atenção. Jesus não perguntou assim, ó, quantos pães vocês precisam? Não. Olha o que Jesus perguntou. Quantos pães vocês têm? É porque a gente só quer falar com Jesus daquilo que a gente não tem. Começa a apresentar a Jesus o que você tem e pede a Ele para multiplicar. Você só sabe jogar em cima do altar as suas petições do que você não tem. Senhor, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse isso aqui, se eu tivesse a casa que fulano tem, se eu tivesse o emprego que fulano tem, apresenta para Jesus o que você tem. Jesus não está perguntando aqui quantos pães vocês precisam. Olha a pergunta de Jesus: quantos pães vocês têm? O que Jesus está dizendo? Dá uma olhada para o que você tem e coloca diante de mim. Dá uma olhada, mas é pouco, mas valoriza o pouco que você tem. Quando Jesus pergunta quantos pães você tem, Jesus está ensinando essa turma a valorizar aquilo que a gente tem. Valoriza a casa que você mora. Pode não ser a casa que você sonha morar, mas mantenha aquela casa limpa e organizada. Não é porque não é a casa que você sonha morar que tem que estar uma bagunça. Valoriza o que você tem. Não é porque o carro que você anda não é o carro dos seus sonhos que você vai deixar ele escangalhado daquele jeito, com o pneu aparecendo arame, tendo dinheiro para comprar pneu novo. Valoriza o que você tem. Não é porque o que você tem hoje é apenas uma bicicleta que você não vai valorizar. Eu sou da época em quando a gente andava de bicicleta, andava com a corrente, com óleo direitinho, e a gente botava óleo Singer na corrente da bicicleta. E quando a bicicleta estava toda arranhada, descascada, a gente lixava ela, não levava para a oficina não, a gente lixava a bicicleta e comprava um negócio chamado Color Jet. E a gente pintava a própria bicicleta com Color Jet. Por quê? Porque era o que a gente tinha. E se eu não valorizar o que eu tenho, eu não estou preparado para ter aquilo que ainda não tenho. Valoriza o que você tem. Valoriza a bis que você anda. Valoriza o dinheiro que você paga, o Uber. Agradeça a Deus por ter. Arruma a tua casa. Arruma a tua vida. Valoriza o filho que você tem. Está pedindo a Deus coisas que gostaria de ter, mas tem um filho e não valoriza. Tem um casamento que não valoriza. Valoriza o que você tem. Jesus não está falando para eles, olha, coloca os olhos no que você não tem. Não, me diga, quantos pães vocês têm? Por quê, Mike? Pergunta para mim, Mike, por quê? Porque a preocupação deles era com aquilo que ainda não tinha. Mas eu vou caminhar para a gente fechar o pensamento. Ó, a preocupação deles é com aquilo que eles não tinham. E quem fica preocupado logo está ansioso. E a gente já falou de ansiedade hoje. Então eles estão ansiosos por algo que eles não têm. Aí Jesus olha para eles e pergunta, mas quanto vocês têm? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz assim, ó, manda todo mundo sentar. O quê? Valoriza o que você tem e descansa.
Oi? É o que está no texto. Valoriza o que você tem e descansa. Irmão, se você não aprender a descansar com aquilo que você tem, eu vou te dizer uma coisa: você nunca nessa terra terá paz. Nunca. Sua vida inteira. Apóstolo, o senhor está dizendo então que eu não vou ter algo novo? Não, estou dizendo que você vai ter. Mas quando você tiver, você já vai estar olhando para aquilo que você não tem ainda. Aí quando você alcançar aquilo, você já vai estar olhando para outra coisa. Aí quando alcançar, vai estar olhando para outra coisa. Você nunca terá paz. Nunca terá descanso. Porque você sempre vai querer simplesmente ficar agitado, ansioso e correr atrás do que você ainda não tem. Olha o que eles disseram: 200 dinheiros de pães compraremos? Então peraí. Eles estão em um lugar deserto. Tem padaria ali? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então o que eles estão dizendo é o seguinte: se a gente tivesse 200 dinheiro, a gente iria lá para buscar o que a gente precisa. A gente ia lá para pegar o que a gente precisa. Aí Jesus perguntou para eles: quantos vocês têm? A gente tem 5 pães, e a gente sabe que isso veio da mão de um jovem. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Então faz o seguinte: me dá aqui o que vocês têm. E agora senta. Quando eles valorizaram o que eles tinham, eles não precisaram ir lá buscar o que eles não tinham. Jesus foi que trouxe. Você não vai correr atrás da bênção. A bênção chegará até você. Descansa, pelo amor de Deus, descansa. Pelo amor de Deus, vence essa ansiedade. Que quando você aprender a descansar e a valorizar o que você tem, a bênção será atraída pela sua conduta. Jesus vai trazer até você. Porque tem gente aqui que está a vida inteira correndo atrás de alguma coisa, mas quando chega perto é igual o desenho do Papaléguas, que o lobo nunca consegue segurar. Quando pensa, agora eu vou, o Papaléguas olha e fala, bip, bip, e sai correndo. Você está correndo atrás, irmão. E a vida inteira você está correndo atrás, né? Mas porque você foi ensinado que a gente tem que correr atrás. É igual aquela velha história: vai correr atrás da borboleta? Ou vai cuidar do jardim para que ela venha? Vai correr atrás da bênção? Ou vai ter uma vida abençoada para atrair a bênção? Me ajuda nesse domingo de manhã? Olha para o teu irmão e diga assim: ó, descansa. É sobre isso que eu quero falar, descanso. Por quê? Porque tem muita gente morrendo. Morrendo? Morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente. Tem muita gente que é só um corpo que anda, mas não está vivendo. Não está vivendo por causa da ansiedade. A doença da moda. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. A doença da moda. Só que Jesus, no meio daquele deserto, criou um ponto de descanso. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Lembra da criação do mundo? Deus criou todas as coisas. E a gente aprendeu que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, a gente aprende que Deus não criou nada. Mas se o descanso não existia, então Deus criou o descanso no 7º dia. Só que tem um detalhe tão interessante. Pergunta para mim qual? Que Deus criou o homem no 6º. Aí no 7º já é o descanso. Que negócio é esse? Deus cria o homem no 6º dia. E no 7º dia já é o quê? Então o homem precisava estar descansado. Deus cria o homem entra já no descanso, porque a gente só consegue fazer alguma coisa quando está descansado. Você consegue pensar direito acelerado? Você consegue produzir quando está ansioso? Você consegue namorar quando está agitado? Tem gente aí que não namora já há bastante tempo, né, casado? E porque está ansioso com a finança. Agora o problema é que está com dívida há mais de 2 anos. Está com dívida há 2 anos, não consegue namorar com dívida. Rapaz, tu vai morrer sem namorar então, né? Tu vai morrer deixando de aproveitar a bênção que é estar do lado do seu cônjuge, desfrutar. Jesus cria um ponto de descanso no meio do cansaço. Por quê?
Porque o povo está cansado e com fome, os discípulos também estão cansados, os discípulos estão acelerados, preocupados com o que está acontecendo, eles estão com medo da própria integridade física, porque são 15 mil pessoas e eles são poucos ali diante de 15 mil, as pessoas virão para cima deles, aí eles começam a fazer cálculos de quanto dinheiro vai precisar para comprar pão para todo mundo, e eles descobrem que eles não têm 200 dinheiro. Aí Jesus faz eles pensarem no que eles têm, e eles descobrem, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Aí, para o contrário do pensamento deles, que era acelerado, Jesus diz assim, manda todo mundo sentar. Porque enquanto os discípulos estão com o pensamento acelerado para resolver logo o problema, Jesus chega e diz assim, manda todo mundo sentar. Sentar é posição de descanso. Manda todo mundo sentar. Que é quando você aprende a descansar, que a provisão vai te alcançar. Apóstolo está dizendo que é para as pessoas ficar em casa sentado e receber Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Espinha no rosto, porque hoje tem bolsa para tudo, né? Daqui a pouco o governo vai querer dar R$100 por cada espinha. Para quê? Para prender você. Tem bolsa para tudo hoje. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando, esse descanso aqui é confiar que da mão do Senhor é que vem a sua provisão. Olha para o teu irmão, pergunta para ele assim, está cansado? Descansa. Deus cria tudo em 6 dias, cria o descanso no 7º, cria o homem no 6º, e o homem já entra no descanso do 7º. Porque descanso, eu aprendo aqui, que não é só para quem está cansado, mas descansar, na nosso linguajar evangélico, também é para quem acredita que tudo já está pronto. Está tudo pronto, descansa. Manda essa mente sua parar um pouquinho, está tudo pronto. Deus já tem a provisão para a tua casa, Deus já tem a saída para esse problema, Deus já tem a cura para essa enfermidade, Deus já tem restauração para o teu casamento, Deus tem libertação para o teu filho. Aprenda a descansar no Senhor. Salmo 46:10, Deus toma a boca do salmista e diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E que dificuldade para a minha geração hoje é se aquietar os pensamentos. O nosso pensamento é acelerado. Aquietar o coração, parece que está todo mundo sofrendo de taquicardia. Oh meu Deus do céu, você liga a televisão, é desgraça. Você abre o noticiário nas suas redes sociais, é desgraça. Tem vizinha que só vai na tua casa para te contar desgraça. Aí você fica acelerado, preocupado, atribulado. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos da sua vida, e você não desfrutou de nada do que Deus tem para você. Você não tem paz, você não tem alegria, você não tem satisfação, não consegue viver o hoje, porque está ansioso e preocupado com o amanhã. Ei, você nem sabe se vai ter o amanhã. Aproveita esse dia de domingo para descansar. Quem está comigo? Só descansa quem confia. Eu vou dizer de novo, só descansa quem confia. Eu já filmei minha esposa aí na estrada, não já? Irmão, minha esposa é a melhor acompanhante de viagem para quem não quer conversar. Foi a última agora, quando que foi? Foi Itaperuna agora, quinta-feira ela foi comigo. Quando terminou o culto, nós fomos comer alguma coisa, eu fui para Itaperuna buscar nossa filha. Fazer bate e volta depois do culto. E Damiana, eu liguei o carro. Damiana se preparou na posição que ela gosta. E pronto. Irmão, é ligar o carro e ela dorme. Dormiu. Só que para que eu consiga ficar acordado bem, eu piso mais um pouquinho. Onde dá para pisar, que fique claro isso. Para você não dizer que eu sou doido. Então quem anda comigo sabe que para a minha adrenalina subir, eu não posso ficar andando devagarinho. Eu tenho que acelerar mais um pouco. Dentro de todo o trâmite, né, de segurança. Amém, igreja? Se você postar que eu corro, eu vou dizer que eu não falei isso. Se você insistir em mostrar essa fala minha, eu vou dizer que foi o diabo que bagunçou o negócio.
E eu vou acelerado. Eu fiz 1 hora de nossa casa até Itaperuna. Só que chega alguns momentos da estrada que Damiana desperta. Sabe aquele momento que o carro faz um negócio? Irregularidade do asfalto. Não é o problema que eu estou correndo. Irregularidade do asfalto. O problema é da BR. O carro dá umas... Aí Damiana... Paulo... É assim mesmo que ela fala. Paulo... Só que ela fala, Paulo, vira de lado e apaga de novo. Ela não fica preocupada. Ela volta a dormir na hora. Pergunta para mim, por quê? Porque ela confia. Quem confia, entendeu ou não? Quem confia, lembra de Pedro em Atos 12? Disseram assim para Pedro, amanhã você vai ser morto, com uma espada atravessada no seu bucho. O que Pedro fez? É amanhã? É amanhã. Então me dá licença. Pedro dormiu debaixo de uma ameaça que no outro dia teria uma espada enterrada na barriga dele. Pedro foi dormir, porque quem confia está dormindo. Está conseguindo ter paz para trabalhar? Está dormindo ou só uma base de remédio? Vai para trabalhar bem, feliz, ou vai para trabalhar assim tremendo? Ó? Fica em casa com a família, tranquilo, em paz, relaxado, ou fica em casa armado o tempo todo? Vem que eu vou, vem que eu vou. Está conseguindo descansar? Está conseguindo ter paz? É fácil saber. É só uma notícia chegar até você. Porque nenhum de nós aqui está livre de notícias desagradáveis. Mas se você aprendeu a descansar quando chega uma notícia desagradável, você tem paz. De repente, em alguns segundos, nos primeiros segundos, você reage de alguma maneira, mas logo na sequência, o Espírito Santo, que habita em nós, já confronta a nossa carne e já faz a gente entender: ei, descansa. Descansa. Está descansando? Está tendo paz? Porque olha o que aconteceu. Eles estavam há 3 dias ali, cansados e com fome. Mas quando Jesus perguntou, quantos vocês têm? Eles tiveram que analisar não o que não tinha, mas o que tinha. E com base naquilo que eles tinham, Jesus disse assim, ó, vocês têm isso aqui? Então senta aí de 50 em 50 e 100 em 100. Quando você aprende a valorizar o que você tem, Jesus te ensina a descansar. Eles sentaram. Apóstolo, mas tinha 15 mil pessoas, como é que o senhor garante que eles sentaram? Bom, a Bíblia está dizendo que sentaram de 50 em 50 e de 100 em 100. Mas é claro que nunca é unanimidade, né? Sempre tem gente que gosta de questionar. Eu creio que naquele dia teve gente que quis ir embora. Só que quem quis ir embora, se alguém foi, ficou sem a provisão que Jesus só faz chegar na vida daqueles que aprendem a descansar. Olha para o teu irmão e diga assim, não sai não, descansa, não desiste não, descansa, não fica agitado assim não, respira fundo, deixa a palavra de Deus te direcionar, não deixa as vozes do mundo lá fora te direcionar não, porque lá fora está todo mundo estressado. Irmão, você dá bom dia para alguém, a pessoa já te olha de lado, como se tivesse ofendido ela. É gente que está assim o tempo todo, nervosa, agitada. Aprenda a descansar. Terminei. Fique em pé para a gente adorar. Apóstolo, como que eu vou descansar? Que as coisas lá em casa estão complicadas. Irmão, só tem um ovo para comer hoje? Eu também já tive só um ovo. Houve momentos na minha vida que foi só salsicha.
Houve outros que foi pior ainda. Eu saía para trabalhar, foi um período em que Deus decidiu me pegar para Ele. Aí quando Deus decidiu me pegar para Ele, Deus quebrou todo o Paulo velho. Na verdade ninguém me chamava de Paulo. Meu nome é Paulo Edson. E todo mundo me chamava de Edinho. Aí quando Deus decidiu formar o Paulo, Deus precisou quebrar o Edinho. Aí as coisas começaram a dar errado para mim, eu não entendia por que razão, que sempre deram certo. Aí Deus decidiu quebrar o velho homem. E quando Deus decidiu quebrar o velho homem, por exemplo, um período da vida, sem entender por que razão aquilo estava acontecendo, saía para trabalhar de manhã e não tinha dinheiro para comprar nenhum almoço. Para não desmaiar de pressão baixa, eu comprava Mendorato. E colocava Mendorato na boca, porque é salgadinho, né? E aquilo me ajudava com a pressão. Eu parava na hora do almoço e como eu não tinha dinheiro para almoçar, eu comprava Mendorato. Comia o Mendorato, a pressão dava uma melhorada e eu conseguia trabalhar até o final do dia. E o que era isso? Nessa época eu me converti. Foi meu começo de caminhada. Foi nessa época. E Deus estava ensinando o cara que durante muito tempo andava no carro que queria andar, ia nos lugares que queria ir, porque o dinheiro não faltava. Deus estava me ensinando a descansar comendo Mendorato. Aí tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, alguns irmãos aqui já viram isso. Se eu parar num sinal ali e tiver alguém vendendo Mendorato, você sabe o que eu faço? Eu compro o Mendorato todo que a pessoa estiver vendendo. Que loucura é essa? Teve um dia que eu estava num sinal na Arthur Bernardes, Pedro também estava nessa. Na Arthur Bernardes, o rapaz vendendo Mendorato. Eu olhei para ele e falei, quantos tem aí? Ele falou, tem uns 100. Eu falei, me dá tudo. Ele, eu falei, me dá tudo. Aí eu passei em casa, peguei Damiano, porque a gente ia para Itaperuna de novo. Quando eu cheguei lá na BR, rapaz, lá perto do posto Ilha, um pacote de Mendorato aqui, uma outra irmã, vendendo o quê? Damiano olhou para mim e falou assim, não. E eu comprei o Mendorato todinho que a mulher estava vendendo. Tem gente aqui que vai me cercar ali na esquina com o Mendorato. O que é isso? Gente, eu e o Mendorato, nós temos uma história. Mendorato foram os 5 pães e 2 peixinhos que Jesus usou para me ensinar a descansar. E eu aprendi, irmão. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Lembra do apóstolo Paulo falando? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Não agora, gente. Porque olhar para a vida da gente dando certo e a gente falar uma coisa dessa e dizer assim, mas também, né? Não estou falando de agora, gente. Estou falando de deserto, de escassez, de prova. De você olhar para os lados e não ver saída. Aquele camarada que está ali atrás da mesa ali, ó, meu amigo, tá? Zé é meu amigo de muitos anos. Antes da Semeando Amor. Meu amigo Zé Luiz. Zé Luiz dizia assim, Paulo, você está em casa? A gente congregando na mesma igreja. Eu dizia assim para ele, estou lá em Goitacazes, eu morava lá. Estou ainda aí então, pode ir? Eu falei, pode. Zé Luiz chegava lá em casa. Zé Luiz, eu abria a porta da casa e Zé Luiz abria a porta da minha geladeira. Sabe aquela porta quando você abre da eco? Zé Luiz ia lá e fazia isso de propósito. Ele abria a porta da minha geladeira. E quando ele via lá só uma garrafa d'água de 2 litros, Zé Luiz me abençoava com algumas coisas para comer. Que isso, apóstolo? Irmão, deserto não se explica. Mas Deus ensina a gente no deserto. E quando a gente aprende o que Deus quer ensinar no deserto, não é necessário a gente voltar para Ele. Se você estiver voltando muito para um deserto, é sinal que você não está aprendendo o que Deus está querendo te ensinar. Deserto ele tem que ter começo, meio e fim. Apóstolo, eu estou nesse deserto. Descansa. Deus está querendo te treinar. Descansa. Deus está querendo te preparar para coisas maiores. Descansa. Só que você não vai chegar a patamares maiores se você não passar de fase nesse que você está. Não murmura. Por
por favor, não murmura, não se revolta contra Deus, não abra sua boca para reclamar, porque a gente tem a falsa ideia de que está fazendo alguma coisa quando reclama. Você está fazendo a pior coisa que você poderia fazer. Ora, chora aos pés do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero aprender o que o Senhor decidiu me ensinar. Eu quero adorar a Ele, mas alguém quer? Vamos adorar a Ele.